Fala galera, trazendo mais um vídeo e simbora. Vou trazer um vídeo falando sobre o filme do Michael Jackson, o rei do pop, melhores astros, um dos melhores artistas que já pisou nessa terra e um dos melhores, né, rapaziada? Lançou o filme do Michael Jackson aí. O filme do Michael Jackson foi lançado em 23 de abril de 2026. E o filme do Michael Jackson conta a história da vida dele. Começa em 1960 e termina no 1988, se não estou enganado. A história baseia entre 1960 até uns anos 80, até finalizar os anos 80. Filme, eu vou falar sobre a minha opinião sobre este filme. O filme realmente baseia na vida real do Michael Jackson, quando ele entra na infância dele. A história começa em 1960, o Michael Jackson, quando ele começa a cantar sob pressão do pai dele. Só que o pai dele já sabia que desde pequeno, Michael Jackson sempre era um garoto desenrolado, com uma afinação muito boa, que admirava as outras pessoas, que ficavam encantados assim, certo? E o pai dele via isso. O pai dele via aquele talento, aquela coisa, tal. Certo. Só que o Michael Jackson apanhava muito, tanto que outras vezes que ele errava ou desafinava algumas coisas, algumas partes, ele sempre apanhava direto, porque o pai não gostava. E também o Michael Jackson não conseguia olhar nos olhos do pai dele, porque é como se fosse aquele medo que tem aquela pessoa, tipo, o exemplo, aquela pessoa que bota medo em você, mas você não consegue olhar na frente para ela, você não consegue olhar fixamente para ela por conta de medo, essas coisas. E é isso. Michael Jackson até relatou que outras vezes que quando depois terminava o ensaio, tudo, ele vomitava quando o pai dele via, batia nele, medo, ele perdeu até a infância. Ele também relatou, Michael Jackson, que quando ele estava voltando para casa, tem um parquinho na perto da casa dele, mais ou menos, perto da casa dele, e ele ficava com aquele sentimento, pô, eu tô perdendo essa infância toda, que eu queria ter e não fazer isso, mas era o destino. Então, o Michael Jackson foi criado por isso. A mãe dele também relata que desde quando ele começou, nasceu ali, quando ele nasceu, já sabia que ele era uma pessoa diferenciada. Eles realmente sabiam que ele era uma pessoa diferenciada de outras crianças. E o pai dele, tirando agora o foco da mãe, voltando pro pai dele. O pai dele, quando ele tava voltando sobre um show, no filme relata, quando ele tava voltando sobre um show, o pai do Michael Jackson fala assim, no caso a mãe também, né? Nossa, no caso os irmãos dele ficam falando, nossa, a gente foi brilhante e tal. O pai dele disse, não, vocês não foram brilhantes. Vocês não foram brilhantes. Porém, antes de tudo, a mãe do Michael Jackson fala assim, vão descansar que amanhã tem escola. O pai de Michael Jackson fala o seguinte, não, vocês vão fazer vão refazer aqui tudo, esse caramba. E o pai de Michael Jackson fala assim, ficar meio que sem fazer nada assim e acaba apanhando ali. A infância de Michael Jackson foi essa. Sem infância, sem nada. Agora, voltando aqui, eu quero falar sobre minha opinião para não deixar esse vídeo longo, porque para não dar muito spoiler para vocês. A minha opinião sobre esse filme, que ele realmente relata o que aconteceu, mas não aprofunda. Não se aprofunda mais. Tá entendendo? Porque só tá pegando a base. A base.
Se vocês, críticas, que critica, falam o que quiser, não gostaram, vai se lascar vocês. Vão se lascar, vão pegar uma bosta de um livro e vão ler. E vão procurar na internet. Ai, não se aprofunda. O roteiro do filme desvia do aprofundamento, não sei o que, mano. Mano! Ah! Pô! Se for realmente se aprofundar, o filme vai ficar mais de 3 horas, mano. Vai ficar mais de 4 horas, 5 horas. Mano. Vai pegar um livro, vocês vão ter mais tempo. Vão pesquisar na internet. Vão pesquisar na internet que tem mais aprofundamento sobre isso. O filme do Michael Jackson só tá contando a história, não tá se aprofundando. Não tá se aprofundando. Certo? Então pare com isso. Pare com isso, crítica. Vocês não sabem fazer nada. Não sabe o que é um filme, não sabe o que é um livro, não sabe o que é pesquisar, não sabe nada, só sabe reclamar. Pô! Aí, beleza. E também a crítica também fala, tipo, desvia as polêmicas, essas coisas. É claro, meu irmão. É claro, ninguém quer viver mais polêmica. Ninguém quer reviver um assunto que já foi enterrado, que já foi comprovado que é tudo fraude, é tudo mentira, é mídia da internet, é mídia dessas pessoas criando. Ah, não sei o que, bababá, bababá. Aí vem o mod burufufu, paparazzo, dizendo assim: Michael Jackson essa palavra é meio pesada aqui para o YouTube, mas pedou. Pedou é a minha caceta. É minha caceta, assim, ó. Minha caceta aqui, ó. Pô. Mano. E aí, tipo, se relaciona criança, essas coisas. Mano. Vocês são nojentos. Vocês são uma fraude totalmente. Vocês são nojentos. Dá nojo de vocês. Vão pegar uma caceta de um livro e vão ler o que é psicologia antes de falar qualquer bosta como qualquer sem noção. Então pare de criar especulações, esparca essas coisas. Vão ler um livro, vão pesquisar, vão saber o que é psicologia, vão saber o que é por trás disso e não julgar pro livro pela capa. Vai estudar um livro, cacete! Não sabe o que é isso, vocês realmente não sabem. Tirando essa parte polêmica agora, vou voltar aqui como foi o filme. Alerta, lembrando, esse vídeo tem spoiler. Conta sobre a trajetória do Michael Jackson, sobre a perturbação sobre o pai dele. Foca mais sobre o pai dele, né? Realmente foca principalmente o pai dele, que fala no ouvido dele, e o Michael Jackson ele faz, né? Depois ele criou toda a coragem, essas coisas de seguir em frente, ter uma carreira realmente solo do que ficar na sombra do pai dele. Então, essas coisas que vão relatando sobre o filme é baseado realmente na vida real, mas não é profundamente, porque é um filme, não é um livro, como já falei aqui. Então, vai contando. Só que no finalzinho assim do filme, tem 2 partes do Michael Jackson dançando. A minha crítica pelo filme é essa aqui também. 2 críticas que eu quero falar a vocês. Sobre excesso dele do filme do Michael Jackson ficar dançando. Pô, passa uma vez assim. Ou até 2. Beleza. Mas 2 em seguida já é demais. No finalzinho, tá quase acabando o filme, passa 2 finais do Michael Jackson dançando, dando o tchau pro Jackson 5, quando ele dá a despedida, mas passa a maioria dançando e cantando.
o show praticamente inteirinho. Ele fala algumas palavras e sai. Aí vai atrás, o pai dele ele vai atrás, o pai de Michael Jackson vai atrás e tchau. Aí em seguida tem mais um. Tem mais um Michael Jackson dançando. Aí eu fico perguntando, meu Deus do céu. Eu quero ver o filme, eu não quero ver o Michael Jackson dançando. O filme é o que é o mais importante do que a dança ali no momento. Pra mim, o filme ali, o que tá contando, é mais importante do que a dança. Passe uma, duas vezes. Mas no finalzinho, bota ali, vai conversando. Você tá entendendo agora? Sobre a maquiagem do pai do Michael Jackson, do pai do Michael Jackson, Joe Jackson. Pô, o Joe Jackson parece ali, realmente ali, né? Mas pelo amor de Deus. Aquele cabelo Black Power do pai do Michael Jackson poderia dar uma diminuída, né? Porque naqueles anos ali já diminuiu, né? Já perdeu aquela essência do playback, né? Até o Michael Jackson deixou aquela essência do Power, Black Power. Perdeu até aquela essência do Power. Deixou nos anos 70 ali, nos anos 78, nos anos 80 ali. Mas o pai de Michael Jackson continuou, né? Se lasca pra lá. Mas na vida real ele diminuiu esse cabelo, né? Pelo amor de Deus. E a maquiagem do Michael Jackson, nos anos ali, uns 80 ali. Ixi, nos anos 80 ali, os anos 82, 88, 84 por aí. A maquiagem do Michael Jackson, mano, Jaffa Jackson, mano, tá feia ali realmente tava feio. No álbum Thriller, o álbum Thriller ali, mais ou menos, pra mim tava bom, Bia. Acho que quando o Michael Jackson reúne realmente as gangues dos Estados Unidos, as gangues que estavam no bairro dele, reúne realmente o que aconteceu na vida real. Ali parecia que era realmente o Michael Jackson. Entre na fase dos anos 70, comecinho dos anos 80 ali, o cabelo Black Power grandão, e pra mim tava parecido. Diante pra cima, meu filho, não, pra mim não tava aparecendo, não. Só naquele do álbum do Thriller, porque tava aparecendo também. E também aparecer. Pra mim, era pra aparecer o Billie Jean, a produção. Pra mim, o Billie Jean. Porque pra mim, o clipe do Billie Jean, pra mim, é um dos melhores clipes, não do que a dança. A dança também é icônica, mas o clipe, geralmente, foi icônico. Foi um dos melhores músicas do Michael Jackson, que estourou de verdade, que ficou no topo do topo por 7 semanas. Por 7 semanas. Por 7 semanas. No topo, disparado. Billie Jean foi o melhor. Do que o Thriller, Bad, um dos melhores. Foi o Billie Jean que estourou, um dos melhores disparados que canta até hoje. Terminando esse vídeo, pra mim, o filme Michael Jackson merece um 9. Faltou. Só precisava melhorar essa maquiagem, né? Esse finalzinho também. Precisa só melhorar. Tirando isso mesmo, em um 10. Mas como ter isso é um 9. Então, crítica, vão se lascar você. Você não sabe de bosta nenhuma. Mídia, vocês criam uma especulação na sua cabeça. Vai se lascar vocês. Vocês são uma merda. Você não sabe fazer cacete nenhum. Vocês são uma bosta. Vão aprender a lavar os seus cu direito. Mídia que cria uma caceta de cacete. Então, são todos uma fraude. São tudo uma bosta. Michael Jackson é um dos melhores artistas que não queria confusão com ninguém. Ele queria ficar na dele. Foi criado com amor. Tirando o pai, né? Criou o amor entre a mãe e o filho, que é Michael Jackson. Um dos melhores momentos, né? Então, falou, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido até o final. E simbora. É só o começo. Porque essa bosta dessas críticas vão tudo pro inferno.